Olá pessoal, tudo bem? Rodrigues Gavioli aqui, Head de Alocação do Research da XP. Bom, como a Paulinha já apresentou, a gente está aqui no nosso primeiro painel desse segundo dia das lives do Onde Investir. Lives essas que têm como principal suporte o material anual publicado aqui pelo nosso time, que é o relatório Year Ahead. A gente acabou de publicar esse relatório, inclusive com bastante repercussão aí nos diferentes canais também de mídia. Acho que vale a pena todo mundo acessar, que ele tem diversos conteúdos sobre cenário macroeconômico, política, setores da bolsa, visão para renda variável como um todo, renda fixa. E hoje aqui nesse painel a gente vai tentar explorar um pouquinho do que o nosso trecho ali de alocação falou um pouco, que são as perspectivas, né? O que o cenário atual talvez nos sugere em termos de alocação para o ano que vem. A gente sabe que tem muitos temas que já fazem preço no curto prazo, alguns temas talvez eles tenham um horizonte um pouco mais estendido. Então, óbvio que para isso eu tive que trazer aqui mentes muito mais brilhantes do que a minha para debater um pouco sobre os desafios aí de montar portfólios e rebalancear portfólios no ano que vem. Então, como a Paula já apresentou, comigo aqui está o Rogério Freitas, o nosso Head de Gestão aqui da XP Advisory. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando com você, falando com os nossos ouvintes e com o Guerra aqui, contemporâneo de Colégio São Bento do Rio de Janeiro. Prazer estar aqui debatendo com você. Eu acho que essa conversa vai ser super rica. Boa. Bom, então spoiler já dado, vocês estão vendo aí no vídeo. Felipe Guerra também, o CIO e sócio fundador da Legacy Capital, então uma gestora aí bastante renomada no mercado. Também tenho o prazer aqui de abrilhantar para o nosso papo. Tudo bem, Guerra? Bom, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Mas acho que vai ser um papo interessante com o Rogério aqui, com o Rodrigo. Agradecer a confiança dos nossos investidores aí e vamos embora. Vamos lá. Bom, a ideia é que a gente fique nesse clima aqui um pouco mais descontraído, um pouco mais leve, para debater assuntos que não são dos mais fáceis, né? E eu queria tentar trazer um pouco, é óbvio que é difícil a gente imaginar um grande headline para 2024, mas tenho certeza que vocês devem ter algumas grandes apostas, como a gente aqui também tem as nossas, né? E eu faço um retrospecto. 2020, principal headline, não tinha como não ser outro, não ser Covid, fechamento das economias, o impacto que teria para PIB e tudo mais. Você olha para a transição de 2021, já a expectativa, né, de vacinação, como é que as economias reagiriam, reabririam. Você já começa a ter indícios, né, de ali um processo inflacionário. Alguns bancos centrais, já mais para o final de 21, já começam a falar de aperto de política monetária. Então a política monetária apertada começa a entrar no radar dos investidores, o que foi para mim a grande pauta de 22, né, uma política monetária mais apertada globalmente. Um processo de desinflação já começando, talvez em alguns países antes do que outros. E aí a gente entra em 23 ainda com, né, essa questão de política monetária, principalmente já falando de recessão, o impacto que isso teria para as economias, né? Isso falando no âmbito global. Agora a gente já tem visto, principalmente da metade do ano para cá, algumas outras temáticas, né? E aí a gente pode falar do que a Paula mesmo falou na introdução, essa volatilidade na curva de juros americana, as questões geopolíticas que lá em 22 já começaram, 2020 na verdade já foi um episódio, 22 com a invasão da Rússia no território ucraniano, Israel, Hamas, enfim, o caldeirão global ele traz várias suspeitas do que pode ser o principal tema ou os principais temas de 24. Na sua opinião, Rogério, o que você acha que vai ser um pouco o tema ou os temas centrais do cenário global para a gente discutir ao longo do ano? Vamos lá. Falar sobre o futuro é difícil, né? Mas falar sobre investimento não tem como a gente não falar sobre o futuro. Mas eu acho que assim, como a gente vê o futuro, encara a imprevisibilidade do futuro, é muito importante como a gente gere risco, né? No final das contas, o nosso trabalho aqui é gerir risco e tentar aumentar a probabilidade de ganhar e diminuir a probabilidade de perder. A gente tenta não fazer previsões, mas inferir sobre em que ponto do ciclo a gente está, né? E desenhar árvores de probabilidade. Assim a gente consegue construir um cenário, um portfólio mais eficiente, né, em termos de risco e retorno esperado, né? É muito fácil construir cenário, mas quando a gente coloca preço, né, preço é muito importante porque ele vai definir o retorno esperado dos ativos e às vezes se acerta cenário, mas o preço já foi e aí o retorno é baixo. Então, assim, é importante a gente saber em que ponto do ciclo a gente está,
como você bem colocou, Asgav, acho que os bancos centrais já fizeram grande parte, né, se não quase todo, trabalho de combate a essa doença, né, implementando os remédios em combate à inflação. E eu acho que a gente já começa a ver o efeito colateral positivo, que a gente está vendo uma desinflação muito forte, não só de bens, mas a parte de serviços também está desacelerando até mais forte do que o esperado. Talvez ainda não tenha chegado num ponto tranquilo dos bancos centrais já começarem a afrouxar a política monetária, mas grande parte desse processo desinflacionário já chegou, o que é muito positivo, que meio que tira um pouco do cenário de cauda, né? Não vou dizer que eliminou o cenário de cauda, mas diminuiu a probabilidade de cauda, que era um cenário onde a inflação continuava muito alta e os bancos centrais tinham que subir, principalmente o Banco Central Americano, tinha que subir a taxa de juros para cima de 5, para cima de 6, alguma coisa nessa magnitude, né? A gente fala muito aqui que a taxa de juros americana é o ativo mais importante do planeta, né? Ela vai definir a taxa de desconto de todos os ativos, desde uma fazenda na Califórnia até uma fábrica em Singapura, né? A taxa de desconto é muito importante para definir o valor presente dos ativos, né? O fluxo de caixa descontado trazido a valor presente, e a taxa principal, a taxa livre de risco do mundo, é a taxa de juros americana, não o Fed Funds, mas o 10 anos, né? Por isso que o 10 anos, a correlação de todos os ativos, né? O que dificultou o nosso trabalho de asset allocation, porque a correlação, ou a descorrelação deu uma quebrada, né? E a gente trabalha muito com essa relação entre as classes, entre os ativos, para tornar o portfólio mais eficiente, né? E menos volátil, né? E eu acho que isso foi um problema, só que só o fato da gente ter alguns dados melhores de inflação, alguns dados mais fracos de atividade, já meio que você começa a diminuir o cenário de cauda. O que a gente não viu ainda, eu acho que é uma grande discussão, né? Não só no mercado financeiro, mas no meio acadêmico, né? Por que um outro efeito colateral do aperto monetário gigantesco que a gente teve, que é a desaceleração econômica, ainda não chegou, principalmente em consumo, a parte do mercado de trabalho ainda não desacelerou, tem um monte de regras, né? E a gente pode citar aqui, de repente, Guerra também, a gente pode aprofundar mais o tema, né? Por que isso aí não aconteceu ainda? As defasagens estão meio nubladas por causa de tanto auxílio, tanto fiscal, né? Que deu uma embaçada um pouco nessas defasagens, nos lags de política monetária para chegar na atividade, mas se isso acontecer, né? Eu acho que tem uma probabilidade razoável disso acontecer. É bom deixar claro que às vezes coisas prováveis não acontecem, né? E às vezes coisas improváveis acontecem. E aí é um pouco da gente, como a gente lida aqui com a imprevisibilidade do futuro, né? A gente construindo cenários, acho que o cenário base, tá? Vamos lá, de uma continuidade de uma desaceleração, talvez em algum momento a gente vai ter uma desaceleração um pouco mais forte do que está nos preços dos ativos, mas eu acho que o que a gente está vendo de fato, assim, de uma maneira geral, olhando a figura como um todo, né, olhando mais a floresta e menos a folha ali, é que de fato a gente chegou num ponto de inflexão, né, de aperto de política monetária, a gente está vendo uma desaceleração. Então uma classe de ativo que a gente gosta é a parte de renda fixa, né, aonde a gente tem dúvida é com relação a crescimento e earnings, né, como que vai bater em lucro e muito provavelmente, né, na questão de ações, né, como que isso vai bater nas ações. E lembrando que a gente também não viu um outro efeito que geralmente a gente vê em finais de ciclo, é a abertura de prêmio de risco. A gente não viu isso, talvez a gente tenha visto aqui no Brasil, né, que o prêmio de risco de investir em ações subiu bastante e aí remunera o risco, né? Mas a gente não viu isso ainda nos Estados Unidos principalmente, né? O Active Risk Premium, que a gente chama, ainda está muito comprimido. A parte de crédito também ainda está muito comprimido. Tem um outro prêmio que a gente fala muito, que é o prêmio da curva, né? A inclinação da curva também ainda está muito comprimido. Então a gente não viu essa abertura de prêmio para falar assim, pronto, agora eu acho que tomar risco compensa, né? E talvez por isso que a gente esteja preferindo aqui renda fixa brasileira, onde a gente está um pouquinho mais na frente do ciclo, em detrimento ainda, né, de renda variável, principalmente depois dessa pernada, que as coisas ficaram um pouco menos atrativas, né? O retorno esperado está um pouco menor
que talvez ainda não justifique o risco, né? Acho que é importante ter paciência e esperar assim, um momento mais correto, mais adequado para se tomar risco. Não sei se eu já falei um pouco demais. Parece aqui. Então que é uma virada de ciclo um pouco mais lenta do que a gente viu das últimas vezes, que na verdade foram choques, né? Eu não sei se você corrobora, você quer destacar alguma coisa que você acha que vai estar aí no centro das discussões para 24? Eu colocaria, né, da mesma forma que você colocou na sua introdução, que olhando o Ex-Post, né, eu diria que o 2023 aqui está se encerrando, ele foi o ano da desinflação, né? Então a gente esperava para esse ano que você, depois de um aperto monetário, né, considerável, né, e um pouco do phase-out, dos efeitos do aperto fiscal, do easing fiscal que foi feito anteriormente, dos easing de crédito que foram feitos anteriormente, né, você ia reduzir esses estímulos na economia, né, os estímulos de crédito, os estímulos fiscais, estímulos monetários, né, toda essa retirada de estímulos, eles fossem fazer com que 2023 fosse o ano da desaceleração e da desinflação. Eu acho que foi o ano da desinflação. Então a gente está imaginando que 2024 vai ser o ano da desaceleração, né? Então nesse sentido, a gente concordo bem com o que o Rogério colocou, né? A gente tem mirado já há algum tempo, né? Achar esse par ordenado, onde você está no ciclo, né? De você estar desacelerando e ao mesmo tempo estar desinflacionando, né? Quando você está desacelerando e desinflacionando, o que você quer ter, na verdade, é renda fixa, né? E garantir que esses juros que está aí na curva, você consiga travar ele por um prazo suficientemente razoável para você poder surfar um próximo ciclo, né? Então, a gente tem buscado, né, países onde o juro real acabou ficando muito restritivo e a inflação hoje já está muito boa. Aí eu acho que o Brasil entra nessa categoria, o Chile, né? E alguns países que já estão desacelerando, já estão sentindo na veia o impacto da taxa de juros, mas ainda a inflação ainda vinha um pouco resiliente, porque o mercado de trabalho ainda está muito apertado. A Europa é um caso que virou bem claro agora nos últimos dados, mas vinha lá já com uma perspectiva de recessão, né? E você ainda tinha uma inflação ali persistente por conta do mercado de trabalho, né? A Inglaterra também, então você pode estender para o Canadá, estender até para a Oceania e para Nova Zelândia. Então são alguns países que você tem ainda a inflação demorando para cair, né? E os bancos centrais tendo que esperar mais um pouco, mas a atividade é uma atividade que já está para baixo, né? Então acho que o tema para 24, né, acho que dá para colocar de duas formas, assim. A primeira eu colocaria assim: o ciclo acabou, né? O ciclo de alta, o ciclo de aperto, ele dá para considerar ele como encerrado, né? Parece muito provável, né? Apesar que às vezes o improvável acontece, mas parece muito provável que o ciclo foi encerrado, né? Então os players de mercado e os bancos centrais, e o segundo tema seria que os bancos centrais já estão sinalizando isso e estão mudando a sua postura, né? Hoje a gente viu um membro do Banco Central Europeu, claramente já, né, deixando o ciclo para trás e mirando, né, quando que a gente vai poder cortar os juros ano que vem, no começo, no meados, no final, né, e trazendo essa discussão para a mesa. Na semana passada, a gente viu outro membro do Fed, o Waller, né, trazendo a discussão também de que, se de fato a inflação continuar rodando benigna do jeito que tem rodado nos próximos trimestres, né, você vai, baseado no tail rule, você vai manter um juro real muito restritivo, desnecessariamente, né, dado que a inflação já está convergindo para as metas, né? Então, você poderia ali, se daqui a 3, 4 meses ou 5 meses, você já vislumbrar, vamos manter um juro real mais baixo, né? Então, vamos começar a implementar um ciclo de corte. Então, o que a gente vem buscando fazer, né, esse negócio de 24, 23, na verdade é sempre uma continuidade, né? A gente já está hoje com as posições, né, já há algum tempo, né, já mirando o que está para acontecer em 2024, né? Porque o mercado sempre antecipa e de forma bastante rápida, né, o que vem pela frente, né? Então hoje você pega aí as curvas de juros, né, elas têm apressado quedas aí para o ano que vem, né? Se você pegar na média aí, né, os Estados Unidos e Europa, você já tem mais ou menos ali uns 120 bases de queda para o ano que vem, né? Você está falando aí de 5 cortes de 25 praticamente, né? Então você entra na discussão de, né, você de fato vai ter 5 cortes, não vai ter, vai desacelerar o suficiente ou muito, né? E o Banco Central vai ter que começar o ciclo antes numa velocidade maior, entendeu? Então essas vão ser as discussões que a gente vai ter daqui para frente, né? Começar a olhar o dado, acabou de ser um dado do mercado de trabalho agora, antes da gente começar aqui, né? Veio aí um dado de abertura de vagas mais fraco, né? Então sinaliza que a gente está caminhando de fato aí para
para um mercado de trabalho mais tranquilo, né? Vai permitir com que a inflação de salários caia, né? E aí você tem um mercado menos tight, né? Então uma confiança menor do consumidor, né? O consumidor esse ano ele teve um benefício, né, de ter um aumento de salário bem acima da inflação, quando a queda das commodities a inflação rodou mais baixo, mas o salário foi ajustado para cima, então você teve um ganho para esse ano, que não vai se repetir para o ano que vem, né? Provavelmente você vai ter ali o salário menor ou igual à inflação para o próximo ano. Isso tira o poder de compra do consumidor, né? Então nova perspectiva de mais fragilidade para a economia. Quando a gente olha, né, as contratações do setor privado nos Estados Unidos, você já vê caindo bem fortemente, né, uma tendência de queda, né? Quando você olha o que as empresas comunicaram no último earnings season, né, na última divulgação de resultados, elas, apesar dos resultados terem vindo ainda bons, né, os guidances foram todos na direção de que o consumidor está mais frágil, ele está buscando produtos de menos valor agregado, de menos qualidade, está mais defensivo, as empresas estão esperando mais aceleração para o ano que vem, né? Quando você olha o Beige Book, né, que foi algo que o Oller também mencionou na semana passada, você olha lá os FED regionais, né, e a gente faz um jogo de palavras, né, tenta quantificar historicamente quanto que eles estão graduando, né, o nível que está a economia nesse momento. Você chega à conclusão que as palavras que estão sendo usadas no Beige Book, né, nesse relatório do FED, elas estão com uma intensidade em relação à atividade econômica parecida com a época do Covid. Então realmente surpreendente. Assim. Então na economia real, né, as mensagens que estão vindo é que a desaceleração está muito próxima. Né? Então a gente acha que o tema de 2024 é a desaceleração, né? E aí tem que fazer um link aqui, né, importante, né, que é para o fiscal, né? Porque a gente ficou, né, teve 2019, né, você tinha uma situação econômica, todo mundo acreditava que a inflação podia ficar rodando baixa e as economias crescendo, né, porque você tinha tecnologia, demografia, né, uma série de vetores que ajudavam a manter a inflação baixa. Aí veio a pandemia, bagunçou tudo, veio as guerras, bagunçou ainda mais, né, e aí você criou uma situação na qual as pessoas começavam a fazer, não, agora a inflação mudou, né, agora a demografia mudou a tecnologia, mudou tudo. Acho que não. Acho que, na verdade, quando a gente olhar ali, passar todo esse efeito do que essa sujeira toda nos dados, né, que a gente tem visto, essa volatilidade, esse efeito na sazonalidade que foi todo distorcido nos últimos 2 anos, né, se você olhar ali 2025, né, a gente vai olhar, vai falar assim, o que mudou, né, nas economias de 2025 para dezembro de 2019? Os governos estão mais endividados, né, então, assim, os governos estão muito mais endividados do que estavam em 2019. Então, acho que essa é a grande diferença. Então, a gente vai para um cenário de desaceleração, né, com os governos endividados. Os caras vão sair cortando juros o mais rapidamente possível, porque se eles não cortarem e a desaceleração for mais acentuada ainda do que se espera, você vai ter uma queda de arrecadação abrupta e a piora fiscal vai ser ainda maior. Então existe toda uma motivação também, né, pelo ponto de vista fiscal, que se de fato a desaceleração chegar logo, os bancos centrais cortarem quase que imediatamente, né, pelo menos ali a Inglaterra, a UK, os Estados Unidos, a Europa, cortarem quase que imediatamente os juros ali para você ter um equilíbrio um pouco melhor aí na questão do déficit. Né? A gente está trabalhando aí com dívidas gigantescas, déficits gigantescos e com juros altos. Né? Então, se você trouxer os juros para baixo, você vai acabar trabalhando com um déficit nominal mais baixo. Né? Então, acho que tem essa combinação que pode levar com que o ciclo seja mais front-loaded, né? Que a gente diz ele comece antes e talvez comece de uma forma mais intensa do que está apressado nas curvas. Então, acho que resumidamente, eu acho que colocaria isso como introdução. Legal. E como vocês colocaram, né, geralmente os mercados tendem a antecipar os ciclos econômicos e tudo mais, acho que a gente tem uma certa defasagem daqui no Brasil com o que está acontecendo lá fora, né, em termos de ciclo de política monetária. Talvez agora os Estados Unidos, né, chegou um pouco mais perto do que a gente tem aqui no Brasil, que já é um processo aí de afrouxamento monetário. Mas dito isso, acho que a grande dúvida das pessoas é o quanto já dá para começar a tomar um pouco mais de risco, seja nos indexadores da renda fixa, né, seja na própria bolsa, nos ativos de risco, fundos imobiliários e tudo mais, num cenário que você tem, então, muita volatilidade na curva de juros, como você falou, que é o grande preço que importa, né? Então, se você tem volatilidade alta, e até eu olhei, ela tá o regime de 2 anos é 50% maior do que o regime de 20 anos. Então, o medido lá pelo MOVE, né, do Bank of America, o regime dos últimos 20 anos é perto de 80, 90. A gente está numa média de 120 desse índice, né? Então,
volatilidade do 10 anos super alta, você fica com incerteza em relação a preço, e preço importa muito. Só que aqui você tem um quadro que, por mais que o fiscal doa, é um cenário que, vamos lá, se chegarmos a 10, que é o nosso número, ou num número de vocês aí de Selic terminal ali, perto de 9, 8, um dígito alto, pô, é um belo orçamento de juro que vai ser cortado. A pergunta dos assessores, a minha, dos clientes dá para começar então a migrar capital de risco, então para indexadores, né, na renda fixa mais arriscados, né, o que tem mais volatilidade, para bolsa, como é que vocês estão fazendo? Eu quero fazer um parênteses, gente, porque o horizonte eles são diferentes do Guerra, que talvez possa ser às vezes muito mais tático dentro de um fundo multimercado, do Rogério, por exemplo, na gestão ali dos portfólios da XP Advisor. Mas feito esse disclaimer, como é que você está olhando? Você já se sente tranquilo para começar a tomar mais risco? E como é que isso se reflete, né? É em classes, é em tamanho de posição? Como é que está refletindo isso para você, Guerra, por favor? A gente já vem, né, um pouco mais confortável com ativos de riscos, né, ao longo do mês passado, principalmente, com a dinâmica benigna da inflação, né? Acho que a inflação global convergindo para próximo de 2%, ela dá uma tranquilidade que você tira o cenário de cauda, de que você teria que trabalhar com juros muito mais altos, você teria que ter preços de ativos muito mais depreciados por consequência do trazer valor, né, como o Rogério já explicou, trazer o fluxo de caixa dos ativos a valor presente por uma taxa muito mais alta, né? Então você depreciaria quase que todos os ativos, que foi o que aconteceu muito ali ao longo do primeiro semestre do ano passado, né? Você tinha uma depreciação contínua dos ativos porque você tinha aumento da taxa de juros, então tudo era uma instituição de riqueza, né? Foi grande, foi um movimento que a gente conseguiu pegar bem na época, né? Com a inflação convergindo para a meta, fica tudo mais ou menos mais tranquilo, né? Você começa a vislumbrar, né, um ambiente que você consegue implementar um ciclo no Brasil. O Brasil aqui já está começando, já começou o seu ciclo, está, né, avançando no ciclo. Vamos ver o ciclo acontecendo no mundo desenvolvido também. Então isso dá uma perspectiva um pouco mais benigna de curto prazo. Assim. Eu diria que no curto prazo a gente está um pouco mais otimista com relação ao ativo de risco, porque o mercado está nesse processo de apressar, né? Acabou o ciclo anterior, vai começar um ciclo de corte em algum momento no ano que vem. A volatilidade talvez seja menor do que a gente viu, porque você vai discutir, vai cortar muito ou vai cortar pouco. A gente estava num cenário que é assim, vai subir mais ainda ou vamos para um cenário que vai ser uma recessão de uma hora para outra, porque vai aparecer uma baleia boiana, porque o juro está muito alto. Então você trabalhava, né, quando aconteceu o evento do Silicon Valley Bank, né, no primeiro semestre, né, parecia que ali era o fim, né, porque você puxou o juro pra caramba, vai agora entrar numa recessão, vai ter uma contaminação de crédito, né, você vai dar um curto-circuito, né, e você entramos numa espiral aí de desaceleração definitiva, né, de recessão. E no final, aquilo ali foi, na verdade, um ruído, né, a economia americana ela acelerou, né, o terceiro TRI foi mais forte que o segundo TRI, que foi mais forte que o primeiro TRI, mostrou uma resiliência enorme ao longo do ano passado, né, e foi esse cenário que a gente implementou. Então a gente está no curto prazo, por você tirar essa cauda de alta, né, você descartar cenário, né, no caso descartar um cenário de um juro muito mais alto, ele já ajuda você a fazer um portfólio de certa forma. Né? O problema é quando você não consegue descartar nenhum cenário, é quase impossível você fazer uma alocação de longo prazo. Então você acaba sendo obrigado a encurtar muito seu horizonte, né, por trabalhar com cenários que podem ser muito diferentes. Né? Com essa cauda, né, tendo sido, imaginando que ela tenha sido retirada de fato, né, você vai trabalhar com o cenário que o Banco Central vai cortar, se ele vai cortar muito ou pouco. Né? Então, um cenário que ele é benigno para ativo de risco no curto prazo, ele possibilita que os países que estão com a taxa de juros muito restritiva, como é o caso do Brasil, aliado a um ciclo externo, né, e uma vontade dos bancos centrais, já sinalizada pelo FED, pelo ECB, de fazerem uma tentativa de fazer um soft landing, né? Então eles querem se antecipar e não deixar a coisa acelerar demais, né? Você pode até questionar também, pensar assim, talvez já estejam vendo alguma coisa, como o Beige Book está indicando, e já estão se posicionando para isso, porque já estão preocupados e vendo que a inflação ficou para trás e agora o problema vai vir pelo lado da atividade. Né? Então, a gente acha que a combinação do Brasil ainda está com juro real muito restritivo, né? E lá fora, você começar uma perspectiva de corte de juros na Europa e nos Estados Unidos, vai fazer com que a taxa terminal seja muito mais baixa do que a gente está discutindo aqui. Então, assim, antes disso tudo aí, da gente ter do mês passado, dessa inflação mais benigna, dessa mudança de postura do ECB e do FED, a gente já vinha trabalhando com uma taxa terminal de 9. Eu diria que hoje, né, com essa perspectiva de corte, muito provavelmente a gente está trabalhando com uma taxa de 8, né? Assim, ou talvez, quem sabe, abaixo. Né?
a depender do que vai acontecer com o desenrolar da economia em 2024. Então a gente acha que tem muito prêmio na curva, né? Assim, tanto na curva real, como em juros reais e juros nominais. Então a gente achou, a resposta para a sua pergunta é sim, acho que vale a pena você buscar ter posições em renda fixa, né? O Brasil, nesse contexto todo, né, ele está com um qualitativo de inflação muito bom, vis-à-vis outros países, né? Quando você olha lá o núcleo de serviço, você olha o índice de fusão, você olha a parte de goods, né, a parte tradables, né? Você vê que esses núcleos eles estão compatíveis com patamares que a gente estava no pré-pandemia, quando a gente tinha os juros a 6. Então, assim, Guerra, quando eu olho hoje, assim, vejo que a gente ainda está com juros 12, 25, eu vou ver assim, o juro está completamente errado. Obviamente o mercado não precifica 12, 25, mas a gente hoje já poderia estar com 10, que não estaria acontecendo nada demais. Então mesmo com esse rally de bolsa, rally, por exemplo, dos DIs, né? Os DIs andaram, esse último, já tinham dado uma pernada muito forte, né? Até antes de eu passar para o Rogério, e bolsa também. Mesmo com isso, você ainda acha que tem, eu acho que tem prêmio ali? Acho que tem espaço, sim, tem bastante espaço. Acho que o ciclo ele vai alongar, né? A dúvida é se a gente vai discutir aceleração, né? Se a gente vai diminuir o pace, na verdade, acho que a gente vai discutir aceleração. Provavelmente, o que eu acho, né? Que o Banco Central ele vai ter que reconhecer a melhora do cenário externo, porque melhorou demais em relação à última comunicação deles. Acho que ele vai ter que reconhecer a melhora da inflação de uma vez por todas, porque ela continua vindo benigna, né? Ele não tem reconhecido a melhora da inflação. Isso vai fazer com que ele abra ali meio que a porta, né? Como é que a gente acha que vai ser esse processo? Provavelmente ele vai tirar o plural, né? Ele vem garantindo, né, que as próximas 2 reuniões vão ser 50, né? A gente acha que cai esse S de próximas, ele vai garantir o próximo. Isso o mercado vai ler como uma sinalização que o jogo está aberto para março. E eventualmente, se a desaceleração global, né, os cortes de juros acontecerem no cenário externo e a coisa caminhar como a gente está discutindo aqui, ele vai poder implementar cortes de 75, enfim, acelerar o pace do ciclo ali na frente. Né? Porque assim, se você pensar que ele tem que chegar em 8, né? Você está em 12,25, você tem que cortar 425 basis points, pô, o cara fazer isso de 50 50 leva mais de um ano para chegar lá. Exato. Então você vai ficar trabalhando com um juro bem restritivo, desnecessariamente, né, por um tempo muito longo. Então isso vai provocar uma desaceleração à frente contínua, né? Então assim, a gente está pagando um preço, né, no CDI, né, muito acima do que a gente já deveria estar pagando. Então de novo, né, eu não vejo razão os juros hoje no Brasil já não está em 10 e está cortando. Então acho que o Banco Central ele está behind the curve, né, como a gente chama na linguagem do mercado, ele está atrasado nesse processo de corte, e isso cria uma perspectiva positiva, né, para as NTNBs, uma perspectiva positiva para as LTNs, né, para o juro pré-fixado, acaba tendo um impacto positivo também para a Bolsa, né, porque a Bolsa no final, quanto mais baixo for o juro no Brasil, você traz o valor presente para uma taxa mais baixa, você valoriza as ações. Tem um real rate da Bolsa brasileira, que foi, a gente sofreu um deal rate no processo de aumento de juros, agora a gente vai sofrer um real rate, né? Você vai ter um aumento uma perspectiva de aumento de múltiplo, né? E o lucro, a expectativa de lucro no Brasil, ela já, diferente lá de fora, ela já está mais amassada. Então, acho que o Brasil acaba sendo a Bolsa acaba sendo uma opção, assim. Só que entre Bolsa e renda fixa, a gente tem mais confiança na renda fixa, não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Por quê? Porque eu tenho mais confiança que os bancos centrais mudaram de postura e que vai ter um ciclo de corte, né? Que vai ter que eles estão sinalizando que vão tentar o soft landing, do que vai ser uma recessão abrupta ou que vai ser uma recessão suave. Então nesse sentido, se for uma recessão abrupta, é melhor não estar comprado em bolsa. Né? E pode acontecer de você ter uma aceleração abrupta à frente. Legal. Rogério, você concorda, discorda? E como é que você, né, implementa à medida que no macro você não consegue ficar vendido, você under, over nas classes de ativos? Como é que você está conseguindo enxergar isso para os portfólios? A nossa visão está muito parecida com a do Guerra, acho que a visão está muito similar. A gente usa os multimercados como ferramenta, né, desse dinamismo, né, dessa frequência mais rápida, né, que a gente chama de high frequency, um pouquinho. A gente é mais lento, a gente é mais tático, mais cadenciado, vamos dizer assim, né? Mas a gente também consegue fazer os movimentos. Acho que para a gente pensar como que a gente, se está na hora de tomar risco, já está na hora ou não, é importante ver como que o 10 anos impacta o Brasil, né? Dando mais restrição ou menos restrição, né? Botando o mercado mais crítico, né? Tolerando um pouco mais de, né, a gente fazer besteira ou não, sendo mais tolerável com as políticas brasileiras ou não. O fato é que quando 10 anos começa a ceder e o mercado fica mais, descomprime risco, o mercado
fica mais tolerante com o Brasil e fica mais tolerante até com mercados mercados emergentes, né? Eu acho que é muito positivo para a gente. Então, acho que dito isso, descartando aqui, diminuindo a probabilidade de um cenário de cauda, como a gente está falando aqui, eu acho que sim, né? Já está na hora de começar a tomar risco, sim, mais nas classes de renda fixa, tanto pré quanto a juros real, que é NTNB. Importante saber, eu brinco muito aqui, aí eu vou denunciar até a minha idade, né, que tinha uma propaganda da Vodka Orloff, que era Eu Sou Você Amanhã. Eu falo que os Estados Unidos é o Brasil amanhã, né, e tudo que está acontecendo, que aconteceu aqui no Brasil nos últimos, sei lá, 1, 2 anos, de certa maneira está também acontecendo na economia americana. A Bolsa juros abriu, Bolsa sofreu, alguma coisa está acontecendo nisso parecido lá fora. A Bolsa lá fora não sofreu ainda, então a gente acha que tomar risco aqui no Brasil nessa linha de tempo, né, de efeitos, né, de política monetária, fiscal e ativos, né, aqui a gente já tá mais avançado e está mais tranquilo de tomar risco no Brasil e principalmente na renda fixa. Lá fora a gente acha que algumas coisas têm que acontecer para em algum momento a gente tomar risco lá fora, né? Mais a questão de renda fixa global e bolsa global. Apesar da renda fixa global, a gente também já está dando uma certa preferência em termos de classe, né? Então acho que é um pouco disso. É bom citar uma coisa que o Guerra também falou. Assim, tem duas coisas muito importantes aqui, Gabi, que é bom a gente deixar claro, né? Primeiro, uma coisa boa é a questão do fluxo que está acontecendo para o Brasil, no fluxo cambial, que é assim, uma coisa extremamente positiva, que facilita o trabalho do Banco Central, né? Quando você tem um câmbio mais ancorado, você consegue executar a política monetária, até o easing aqui de política monetária de maneira mais fácil, e facilita até a desinflação global aqui para o Brasil, né? Então, o que a gente está vendo aqui de balança comercial, recorde, né, e olhando termos de troca também, assim, todo aquele ciclo positivo que a gente teve de 2002 até 2008, a gente está agora até sendo mais beneficiado ainda, questão de termos de troca, e exportação é quantidade vezes preço, né? Se olhar o nosso quanto de exportação dos últimos, sei lá, 15, 20 anos, multiplicou por 3, 4. Então, assim, é absurdo como a gente está sendo beneficiado por isso, e isso ancora o câmbio, né? Então, e o câmbio facilita, né, como eu falei, a questão de inflação e tal. Então, assim, isso é uma coisa muito boa, né? Tem, óbvio, um monte de explicação aqui. A gente, hoje, a fazenda do mundo, né? O mundo precisa, tem uma demanda alimentícia gigantesca e hoje, onde a gente vê potencial de crescimento, cara, no Brasil. Então, isso, olhando até os próximos 5, 10 anos, assim, é uma coisa onde a gente tem um potencial de crescimento. E o lado bom do Brasil, produtividade, que não é nosso forte, mas a produtividade agrícola é impressionantemente boa, e isso a gente é bom, né? O lado bom do Brasil o lado bom do Brasil é essa parte agrícola, que vem favorecendo bem a gente. Mas tem um lado negativo, que é a parte da dívida, né? Assim como está acontecendo isso no mundo inteiro, né? As dívidas soberanas bombaram, né? E isso é um problema, que em algum momento a gente vai ter um efeito colateral disso, seja na juros neutros, seja na taxa longa, e eu acho que isso impacta também na nossa decisão aqui de alocação em renda fixa, na duration da renda fixa. Mas o fato é que a gente tem uma questão, assim, não só no mundo, mas principalmente no Brasil, que acaba impactando aqui, dificultando também o trabalho do Banco Central. O Banco Central, outro dia, no relatório trimestral de inflação, ele colocou um box só falando como que o déficit, né, do governo contaminam a expectativa de inflação longa, né? A gente viu a expectativa de inflação caindo muito, mas você vê que a longa não caiu mais do que 3,5%, né? Tá bem, vou dizer assim, resiliente para voltar para um 3%, né? E por que isso? Porque a gente tem uma questão fiscal, de certo que é uma questão global, tá? Mas a gente também tá fazendo nossa parte aqui de também dar uma atrapalhadazinha, né? Então acho que tem que ter tem um lado positivo, tem um lado negativo, um problema estrutural aqui que é um excesso de gasto, né? Que no curto prazo está sendo desmascarado por um global muito bom, por uma desinflação muito boa, por uma queda de juros muito positiva, né? Essa parte da balança comercial que está ajudando muito o Brasil, mas a gente está
de novo, aquela coisa do o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade, né? Se a gente tivesse com a casa mais arrumadinha, eu acho que a gente está falando aqui de Selic terminal perto de 8, 8,5 e tal, a gente, em algum momento, se tivesse um afrouxamento monetário global um pouco mais forte, a gente poderia ver essa taxa até mais baixa, se a gente tivesse com o fiscal arrumado, né? O fiscal é super importante para a política monetária, né? Então, a política econômica é uma soma das duas, né? O problema é que aqui a gente tem sempre uma apertando o acelerador e outra apertando no freio, o que é ruim para o motor, né? Se as duas políticas se falassem e jogassem juntas, né, a gente ia ter uma coisa muito, muito positiva aqui, que a gente já viu isso no passado acontecer, né, Edgar? A gente já viu ali uma janela onde o fiscal era muito bem feito, né, muito bem disciplinado, vamos dizer assim, e a gente teve uma queda no juros real absurda ali, né, naquela época ali do Banco Central, o Ilan, né? Então a gente teve uma taxa de juros real ali chegando perto de 1,5, 2. O que a gente poderia, se a gente visse agora, seria uma Selic perto de 6, né? Uma coisa muito boa para os ativos de risco também, né? O que seria muito positivo para a Bolsa, seria muito positivo para a Belonga e etc. Mas, apesar disso, né, eu acho que a gente tem um ciclo aqui positivo para os ativos de risco, sim. A gente viu uma abertura de prêmio de risco muito grande. Aqui o trabalho de asset allocation, no limite, a gente vende prêmio de risco, né? A gente não consegue apostar contra, como você bem falou, então a gente está sempre vendendo prêmio de risco, e quando o prêmio de risco sobe, né, abre, a gente acaba sofrendo um pouco, mas a gente sabe que navegar ao longo desses ciclos de abertura de prêmio, contração de prêmio, reduzir o prêmio muito, a gente diminui risco. Eu acho que, assim, olhando o ciclo econômico, está na hora de tomar um pouco mais de risco. A gente prefere mais, como o Guerra falou, a parte de renda fixa. A B é um pouco que a gente prefere muito, a gente olha aqui risco-retorno e retorno ajustado pelo risco, que é uma coisa super importante aqui de se fazer. A B, média duration, ali é uma que a gente gosta bastante. Legal. E você tocou num ponto que ia ser minha próxima pergunta um pouco, porque muitas vezes a gente fica com essa dúvida com relação à questão de gestão de prêmio de risco no horizonte. E aí eu queria fazer duas provocações, né? Porque eu dou um exemplo desse ano e queria fazer perguntas sobre dois ativos especificamente, ou duas classes. Acho que muita gente, na expectativa de uma provável recessão americana no começo do ano, quem podia shorteou, né, a bolsa americana, quem não podia, não sei vocês, mas aqui, por exemplo, no Research, a gente está underweight em Estados Unidos, em bolsa americana, há mais de um ano. Dói, de certa forma, né? Queria ter pego um pouco aí Peguei pequeno, né, nas carteiras, se eu não me engano vocês também não estavam muito grandes também, mas acho que tem muito essa gestão também do prêmio de risco ao longo do tempo. E aí eu trago o desafio para dois ativos, por exemplo, né? Primeiro, para o câmbio, né? Quando a gente olha, acho que o estrutural ele é positivo até sob a ótica do real, né? Com uma balança de pagamentos mais favorável, né? O saldo em conta corrente recorde, enfim, você falou de quanto de exportações e tudo mais. Então o curto prazo me parece favorável para o real, de certa forma. Mas será que dá para ficar apostando contra o dólar, né, nesse momento? E aí a minha segunda pergunta é com relação aos juros. Será que dá para pensar num juro nominal longo, né, olhando para o fiscal, não só o brasileiro, mas o de lá, porque acaba interferindo um pouco, né? O quanto o longo lá também vai impactar o daqui, sabendo que o fiscal global, como o Guerra falou e tudo mais, ele já está, né, num patamar um pouco pior. Então, no curto prazo, vocês sentem conforto em duration, em renda fixa, e no câmbio? Como é que vocês estão olhando essa questão do câmbio de curto prazo, ele dólar contra real? Eu vou talvez começar com o Guerra e depois eu passo um pouco para você. Pergunta difícil você faz pro Guerra. Tá bom, fechou. Eu pego as perguntas fáceis. Então é o câmbio e o longo, né? Então, vamos lá. Em relação ao câmbio, a gente, se você for ver o que está acontecendo, o cenário que eu coloquei, né? Que os bancos centrais mudaram um pouco da postura, né? Recentemente, né? Já estão mirando quando cortar, né? E não mais se subir, né? Então essa mudança de postura por parte do Banco Central Europeu e por parte do Banco Central Americano, eu acho que já criou, se você já olhar o que está acontecendo com o dólar e com o euro contra a moeda suíça, contra o ouro, contra o Bitcoin, né? Contra o mexicano, né? Você vai ver que o dólar, né?
ele já está se desvalorizando razoável, assim, né? Ele está na mínima aí tá na máxima contra o ouro, né? O ouro está na máxima, o dólar está na mínima contra o ouro, o franco suíço está na máxima, o Bitcoin voltou a subir, né? Então você tem um pouco esse jogo. Então por que eu acho que está acontecendo isso? Mudança de comunicação do Banco Central, né? Ó, acabou o ciclo, vamos começar um ciclo de corte. Então isso está acontecendo tanto na Europa como nos Estados Unidos, então acho que são moedas para ficar short, né? E ao mesmo tempo essa questão do fiscal que eu comentei. Pô, dado que vai ter a desaceleração, dado que eu vou começar a cortar, pô, e se desacelerar muito, eu preciso cortar o mais rápido possível e o máximo possível que der para o fiscal não ficar tão ruim, né? Então acho que cria essa dinâmica, né? Quando a gente estava recentemente agora discutindo, né, em setembro, que os juros abriu, fiscal, isso aqui e tal, o dólar estava forte, mas a economia americana estava acelerando, ela estava crescendo 5% no terceiro tri. Diferente da situação agora que você vai crescer 1,5% no quarto tri, uma perspectiva de um crescimento ao redor de 1,5% por ano que vem, né? Você tem a economia desacelerando, né? O Banco Central começando a cortar os juros, você cria uma perspectiva de fato de o dólar mais fraco, né? Então, eu acho que o dólar a gente gosta de operar moeda assim, a gente faz uma cesta que a gente gosta de ficar long, uma cesta que a gente gosta de ficar short, e moeda é sempre assim, você escolhe uma para ficar comprado e uma para ficar vendido, né? Sempre um par ordenado. Então, não dá para operar o dólar sozinho, né? E só o dólar, né? Você tem que ter o dólar contra alguém, né? Então a gente gosta de colocar o dólar como uma moeda de funding, uma moeda no lado short, nesse momento, taticamente, né? Por a gente estar começando a discussão do ciclo, do tamanho do corte e tal. E também o euro, na parte de short. Na parte long, a gente gosta de colocar algumas moedas de carry. A gente tem a moeda mexicana como uma moeda de carry e algumas moedas de risco, né? Que a gente acha que ficaram muito para trás. Então tem basicamente ali Austrália, alguma coisa na Europa, algumas moedas de Europa, etc. A gente coloca na parte long, né? Vou deixar o real por fora para a gente falar dele separado. O real também entraria nesse basket e tal, por conta da melhora de conta corrente, por conta de estar um ciclo mais de otimismo, commodities ainda estão sustentadas e tudo, né? Só que o real, né, já entrando um pouco no real, por que a gente está mais neutro no real e até um pouco na ponta diferente do mercado? A gente acha que está todo mundo muito animado com o real, todo mundo fez a conta corrente, todo mundo já conhece a história, já está muito batido. Você pega o jornal na primeira página, fala que o real é uma maravilha e tal. Então a gente acha que tecnicamente, né, a gente gosta sempre de olhar o preço, o fundamento e o técnico. Eu acho que o fundamento é bom, né? Só que assim, ele é bom, mas ele na margem eu acho que ele vai piorar. Porque o juro vai cair, o carry está diminuindo, né? O carry está na mínima, né? Se pegar o carry de 3 meses da moeda, está na mínima de muito tempo. Se pegar de 1 ano, também na mínima de muito tempo, pior ainda. E acho que a gente está trabalhando com o cenário de quebra de safra, já está todo mundo animado com a questão da balança e tal. Então a gente está mais cético com relação ao comportamento do real daqui para frente, dado que a gente acha que o técnico está ruim, o fundamento todo mundo já está batido, todo mundo conhece, né? Então esse fundamento ele vai ser bom ao longo, ele é bom no seguinte sentido, o câmbio não vai depreciar muito, então ele vai permitir, como o Rogério colocou, que o Banco Central consiga cortar os juros, porque mesmo que se ele subir, vai entrar exportação, vai entrar fluxo, né? Então ele vai ter uma proteção, né? A conta corrente está realmente caminhando para um equilíbrio, né? Uma conta corrente de menos 1, menos meio, a gente não tem há bastante tempo, né? Então, eu vejo mais por esse lado, ele vai permitir com que o Banco Central corte mais os juros. Talvez ele fique por aí, passeando ao redor desse 4,85, 4,90, por muito tempo, né? Ou até aprecie. Só que se apreciar, aí o juro no Brasil está completamente errado, né? Então a gente prefere fazer a aposta do Brasil em si, mais nos juros do que na moeda. No contexto do dólar, a gente acha assim, que é para vender o dólar, vender o euro contra uma cesta de moedas de risco, o real poderia entrar nessa cesta de uma forma diversificada, né? Para você fazer o play global. Com relação a duration, eu acho que quando a gente está em ciclo de corte, né, e caminhando para precificar ciclo de corte, ou já está cortando, está discutindo quando vai cortar, qual o tamanho do corte e tal, a gente gosta geralmente o que funciona, né, é você aplicar os juros mais curtos e fazer steepening da curva, né? Então a combinação de aplicar um juros de 2 anos e fazer um steepening do 2,10 nos Estados Unidos, ou fazer um 2,5 no Brasil, que você não tem uma... traduzir o que é o steepening da curva? O steepening é você... E pessoas físicas dificilmente vão conseguir fazer essa operação. Tem que fazer via multimercado. A gente, basicamente, né, quando você tem um processo de corte de juros, né, a tendência é que a taxa de juros de curto prazo, ela feche mais do que a taxa de juros de longo prazo.
né? Então você tem a gente chama até de, para complicar ainda mais, um bull steepening, né? Que você tem a taxa de juros fechando, é um movimento otimista, né? Um movimento bull, né? Mas a taxa longa ela fecha menos do que a taxa curta, né? Então a curva inclina, fica mais positivamente inclinada, né? Então hoje a curva é muito flat, a tendência é que na medida que o Banco Central vai cortando, o mercado vai tirando, né? Colocando os cortes na curva e você vai olhando para frente, já vendo, ó, lá na frente, dado que ele cortou, ele em algum momento ele vai ter que voltar a subir. E ainda tem a dinâmica fiscal das economias também, que levam você a ter um prêmio maior, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, na Europa, porque a necessidade de emissão por conta para financiar a dívida dos países ela é maior. Então a tendência para mim é que você, os juros fechem, mas a curva feche com o curto caindo mais do que o longo. Então a gente não acha que é para adicionar duration nesse momento. Assim. A gente acha que é mais ali no belly, né, no meio da curva, ou numa parte mais curta, e evitar a parte mais longa, usar a parte mais longa, na verdade, até como uma proteção para você poder alavancar e ficar mais ainda aplicado na parte curta, né? Então a gente acha que esse é um pouco o jogo aqui nos juros. Eu até já sei um pouco a resposta do Rogério, que a gente troca muita ideia sobre isso, mas vamos lá, eu acho que vale a pena dividir com todo mundo. Não poderia concordar mais com o Guerra. A gente tem essa mesma visão. Eu acho que a questão do dólar aqui, até falando um pouco do nosso processo, dos nossos processos aqui, a gente gosta de descorrelacionar a carteira, né, o portfólio. Eu não sei o que vai acontecer com a Bolsa amanhã, mas eu tenho uma probabilidade razoável de saber que se a Bolsa cair muito, o dólar sobe, né, e se a Bolsa subir muito, o dólar cai. Então, usar a descorrelação a nosso favor, a gente sempre gosta, porque suaviza o portfólio, né? Eu ganho um, perco no outro, então, de alguma maneira, o caminho é muito importante para o nosso cliente ele aguentar. E como a gente acredita que câmbio, né, é diferencial de produtividade no longo prazo, né, a produtividade brasileira é pior no caso do dólar contra real, a economia americana é mais produtiva do que a nossa, assim, o real vai desvalorizando ao longo do tempo. Mas no curto prazo a visão é um pouco mais positiva com o Brasil, apesar de eu concordar com o que o Guerra falou, a gente tem uma visão de que precisa ter um pouco de dólar na carteira, até para a gente tornar o portfólio mais eficiente. A gente está um pouco menos comprado, né? Mas no longo prazo a gente sempre gosta de ter dólar na carteira para descorrelacionar, e não só o dólar, né? Eu dei um exemplo aqui do dólar, a gente pode, e o que eu estou falando não é ciência da NASA, isso aqui, Harry Markowitz ganhou Nobel há muito tempo atrás em cima disso, né? De descorrelacionar os ativos dentro do portfólio, tornando o portfólio mais eficiente. E a gente gosta de colocar isso não só com dólar, mas com outros ativos no mundo inteiro, né? Então, colocar ativos descorrelacionados é muito importante. O dólar é um desses ativos com relação a prêmio de risco no Brasil. E a questão de duration, a gente também tem essa mesma visão, acho que tem espaço aqui, e a gente prefere até risco ajustado. Você olha o IMA B5, por mais que nesses fechamentos aqui de taxa, o IMA B5, que é o IMA B curto, ele fica um pouquinho para trás, só que no longo prazo, ajustado pela volatilidade, ajustado pelo risco e pelos drawdowns, que eu acho que é uma medida mais importante aqui de risco, né? Ele é muito melhor, né? Ele acaba entregando um retorno tão bom, quase tão bom quanto, você pega várias janelas, ele é tão bom, quase tão bom quanto, mas ele perde esse rallies, mas também ele sofre na alta. Como a gente acha que, cara, fazer market timing é muito difícil, tem gente que sabe fazer, mas a gente não é a gente não tem essa característica, nem quer fazer. A gente prefere ter um peso maior e surfar bem esse carrego aqui do IMA B5, que para a gente, ajustado pelo risco, é muito melhor do que ficar tentando fazer market time de fechamento, de abertura de B. A gente vai ver que no longo prazo a duration mais curta entrega retorno ajustado pelo risco bem melhor. Perfeito. Bom, então no curto prazo, uma visão talvez mais de curto prazo, talvez dá para shortear um dólar aí frente ao real com alguma força, mas frente a outras moedas, e ambos ali com mais receio em relação à duration. Acho que corrobora até um pouco a nossa visão aqui também. A gente hoje, duration mais longa, no máximo está fazendo via B até um 2035 ali, no máximo um 32. É um pouco a visão que a gente está para as carteiras das pessoas físicas. A gente tem 5 minutos. Rogério, eu sei que é difícil e óbvio que a gente, quando faz um year ahead, a gente está pensando no ano à frente,
Mas eu acho que vocês, principalmente lá na XPA, discutem muito temas estruturais, assim. Então, eu queria em poucos minutos que você trouxesse um pouco do que são os insights, do que a gente pode olhar para aquela pessoa que de fato está mirando um horizonte maior. Ou seja, pensar que os próximos anos talvez possam ser de um mundo com fiscal mais frouxo, então pode ser um mundo mais inflacionário. O que talvez você, para você mesmo, teu portfólio, o que você acha que é o year ahead, ou os anos à frente, e que as pessoas deveriam se preocupar? É diversificação, que eu sei que é uma máxima que as pessoas acham que não gera efeitos positivos, mas no longo prazo a gente sabe o efeito positivo que isso gera. Queria que você trouxesse um pouco desses insights finais aí para a turma. Tá, boa. Então acho que eu vou tentar falar bem rapidamente aqui duas coisas que eu acho super importantes para passar para os nossos ouvintes ali. Primeiro, asset allocation, né, alocação de capital, é a coisa mais importante. Assim, você pega vários estudos, seja, enfim, Brinson, você vê que 90% do retorno vem, cara, de um asset allocation bem construído, e você não precisa ficar fazendo market timing maluco. Que é você respeitar o teu percentual que você tem sugerido para o teu nível de risco. Isso. Monta o seu estrutural, quanto você tem de bolsa, quanto você tem de pré, quanto você tem de pós, quanto você tem de dólar, entende muito bem isso. Se está adequado para o teu estômago, para a sua tolerância de risco, cara, e carrega durante muito tempo, cara, que isso compounded, né, isso acumulado, cara, é uma enormidade, isso é a coisa mais importante para a construção de portfólio, tá? E o segundo, que eu acho que é super importante, a gente gosta muito de olhar o passado e olhar as estatísticas do passado para tentar, não que vai se repetir, mas é um bom guia, né? Do que acontece no futuro, né? E se a gente olhar aqui dos últimos, tem um livro muito bom que a gente já fala muito, né? De uma economista chamada Carmen Reinhardt. O fato é que quando as economias, os governos se endividam muito, né? O ajuste do excesso de endividamento não é feito via calote, né? Reestruturação de dívida, nem por aperto de política fiscal, né? Ajuste fiscal, é feito por inflação. Né? Então, olhando a história, a inflação é um ajuste, né, um calote disfarçado, uma reestruturação disfarçada das dívidas que o governo geralmente usam para amortizar ou reduzir o tamanho da dívida. Então, acho que se a gente olhar para o futuro aqui, e o que a gente faz aqui é gestão de patrimônio, ou manter o poder de compra dos nossos clientes, prioridade número 1, acho que os clientes também têm que saber que a inflação é um inimigo e que, às vezes, os bancos centrais também, né, usam um pouco da inflação para ajustar um pouco ali, azeitar um pouco ali as contas fiscais. Isso é negativo para o rentista, é negativo para o investidor. Então, você está protegido contra a inflação, antecipar um pouco dessa estratégia dos governos soberanos e dos bancos centrais, e está comprado em coisas em ativo real, né? Em papéis indexados contra a inflação, cara, e ter paciência, porque eu acho que é a melhor coisa que se faz. Em ambiente inflacionário, como as correlações ficam piores, ter itens de diversificação como os multimercados, né? Sem dúvida também conta bastante. Mas aí dentro dos multimercados, o que você acha, olhando mais para o horizonte um pouco mais longo, o que são teus temas que te surgem à cabeça que você, quando está ali elucubrando, pensaria e, enfim, poderia a gente gosta, né, faz um mesmo exercício que o Rogério mencionou aqui. A gente olha muito o que aconteceu no passado, como é que funcionaram os ciclos, né? Se a gente está num ciclo de alta, como é que os ativos se comportam. Se a gente está num ciclo de baixa, como é que os ativos se comportam, né? Então, e tem trades derivados desses momentos de ciclo que são bem claros e eles são bem consistentes ao longo da história, né? Então, por exemplo, um dos melhores trades que a gente fez esse ano, né? Por exemplo, foi vender a bolsa mexicana e comprar o peso mexicano, né? Pô, os juros lá tá muito alto, tá o juros mais restritivo do México, da história, anotar em taxa nominal também, né? Você tem lá, a economia tá ok, tá indo bem, tá ali do lado com os Estados Unidos, né? Tem um certo crescimento, mas, pô, para você carregar uma posição contrária a essa, custa 23% ao ano, né? Então, assim, pô, aguenta muito desaforo, né? E a moeda está se beneficiando, né? Você tem ali o dinamismo do mercado de trabalho americano, os mexicanos vão trabalhar nos Estados Unidos, né? Remetem o dinheiro para o México, né? Então, é uma economia que está forte, né? Mas a bolsa ali não tem muita graça, uma bolsa que não tem AI, não tem esses temas mais sofisticados, né? Então, acho que é
é uma forma de você operar. Então, assim, quando a gente está dentro do ciclo, a gente, né, com juro muito alto, a gente vende bolsa, você compra moeda do país, né? Quando a gente agora está caminhando para o ciclo de queda, como a gente mencionou aqui, já estamos no ciclo de queda no Brasil, né? O que a gente acha que vai funcionar? Pô, compra o dólar, aplica o pré, aplica a B de 2 anos, de 3 anos, né? Aplica o pré e faz o shipping, é algo que geralmente funciona também. Às vezes não funciona, às vezes é mais volátil, mas em geral, né, se você faz isso para vários países agregadamente com diversificação, né, na média isso funciona. Então, por exemplo, nesse momento, se você olhar, fizesse um portfólio, né, que você comprasse dólar contra alguns países, né, e tivesse aplicado juros, você está ganhando bastante porque o mercado está pressionando agora, né, o dólar está mais ou menos batendo cabeça, né, e os juros fechou uma barbaridade nesses últimos dias, né? Então por quê? Porque a gente está começando a entrada do ciclo, né? Então acho que a gente vai ver aí movimento de shipping das curvas, são coisas que vão ser temas aí durante, na medida que a temperatura da recessão vai ficando mais elevada, a gente vai ver curvas trabalhando com mais shipping também, então são muitos temas. Acho que é importante aqui no final, né, o que a gente tenta trazer para o nosso investidor, né, para o nosso ouvinte, né, quando investe na Alegra, by the way, os fundos estão reabertos, né? A gente ficou fechado durante um bom tempo. Reabrimos ontem, né? Segunda-feira. Então estamos disponíveis de novo aí na plataforma. A gente tenta trazer uma estratégia, né, que ela é diversificada em 3 dimensões, né? Seja por classe de ativo, né? Aí você tem de renda fixa, moedas, equity, commodities, crédito, né? A gente falou um pouco de crédito e commodities aqui. E ao mesmo tempo, né, então diversificado por classe de ativo, diversificado por geografia, né, a gente cobre uma gama grande de geografias, então a gente consegue cobrir uma gama grande de ciclos que estão acontecendo, né, na Legacy, e ao mesmo tempo estratégia com horizonte de investimento diferente, né, então a terceira dimensão seria o horizonte de investimento. Tem estratégia de curto prazo, estratégia de médio prazo e estratégia de longo prazo, né, então com uma perspectiva mais de longo prazo, tem alguns temas que a gente é super otimista, né, então a gente tem uma carteira nossa de ações internacionais, que a gente carrega ela 100% travada, né, num portfólio redeada, né, contra o MSCI Global, né, e a gente tem alguns temas que a gente acha que são temas seculares que vão performar muito bem nos próximos anos, né, assim, olhando um horizonte mais longo, né, então assim, parece que está caro, mas são empresas que entregam e acabam performando, né, e são compounders, e se você tivesse tomado a decisão de zerar 3 anos atrás, há 4 anos atrás, você tinha errado. Se você tivesse zerado no começo desse ano, você tinha errado também. Então, se você tem, carrega, né? Então, enfim, temas que a gente gosta. Então, temas como essa parte de cloud. Acho que, para você hoje navegar no AI, você precisa estar dentro do cloud. Então, o cloud, quando começou o cloud, há pouco tempo atrás a gente investia, parecia que o cloud era uma bobagem, etc. E tal. Veio a pandemia, o cloud virou uma grande realidade, né? Então, assim, a gente acha que está no mega bull market de cloud. O AI está só começando. Então, todo mundo que migrar para a estratégia de AI não vai conseguir rodar no computador que está aqui nessa sala. Vai ter que ter acesso a máquinas que estão na nuvem, né? Então, acho que é um mega bull market. Tem outro setor que a gente olha bem de perto na Legacy, né? Que é uma especialidade nosso PM de ações lá fora, que é a parte de biotech, né? A parte de bioprocessing. Acho que é um negócio que, é revolucionário, vai mudar muito, né, com o envelhecimento da população, a necessidade de você desenvolver medicamentos, né, novas tecnologias, a tecnologia do RNA, que acabou trazendo a vacina rapidamente e resolvendo um problemão do que aconteceu no mundo, né, em 2020. Então acho que são coisas que daí vão ter um oceano, foi um setor que performou super mal esse ano, né, então está dando uma oportunidade de montar posições, né, a preços bem atrativos, né. Enfim, são alguns temas, parte de marketing, advertisement, marketing digital, parte de e-commerce, né? Você pega o Mercado Livre aqui, ele está engolindo as empresas de varejo, né? Então tem uma performance extraordinária. Mesma coisa acontecendo com a Amazon nos Estados Unidos também, né? Então cresce. Você pega o Holiday Season lá agora, o Thanksgiving e tal, pega o que aconteceu aqui, os grandes vencedores, né? Você pega uma queda muito grande nos varejistas com lojas físicas e uma alta expressiva, sensacional, espetacular, nos grandes players de e-commerce, aí, destacando o Mercado Livre e a Amazon, né? Então são temas aí que a gente carrega no portfólio, tem muita coisa interessante dentro do... a gente pode ficar aqui horas, né, falando assim, mas tem vários temas que a gente acha interessante. E para terminar, eu acho que um outro tema que a gente investiu esse ano e abriu até um produto nesse sentido, nós fomos os seeders e carregamos isso. Acho que também nesse contexto de juros debênture incentivada, ela entra bem nos portfólios também, né? Então a gente lançou na Legacy um fundo de debênture incentivada,
com a nossa gestão, acho que traz uma grande atratividade para o cliente, porque você quer entrar e sair, a gente está o dia inteiro lá, o nosso trade lá está comprando quando alguém está vendendo quando alguém está comprando, então você não fica pagando bid and offer para ficar trocando de um papel para o outro, você tem uma equipe de análise fazendo uma peneira, hoje tem muita coisa ruim vindo no mercado, né, e sendo oferecida, mas também tem muita coisa boa que vem também e são grandes oportunidades, então você precisa ter um conjunto de analistas olhando isso, é quase impossível uma pessoa física sozinha escolher um papel em uma determinada empresa, porque o crédito no final ele é 0 ou 1, né, se você der dinheiro para alguém só porque é isento, no final não te pagar, você perdeu tudo, né? Então, na verdade, você precisa ter um especialista, ter alguém olhando, construir esse portfólio, mas com o nível de taxa de juros que a gente tem hoje real, né? E com o nível de spread que você encontra em algumas operações, né? Com qualidade, você consegue montar uma carteira aí com inflação mais 7, mais 7,5, isenta, que é muito atrativo. Se você for olhar isso para frente, vai dar um retorno espetacular. Perfeito. Bom, então, a gente ouviu aqui nas vozes de 2 diferentes especialistas quais são os principais temas, então, para 2024, o que a gente deveria estar atento em termos de cenário macroeconômico, expectativa de preço dos ativos também. Espero que tenha contribuído bastante para as análises, discussões que vocês vão ter com seus assessores, ou se você é assessor, com os seus clientes. Peço até que vocês deixem o seu like, encaminhem aqui essa live para quem possa querer assistir depois, então esse conteúdo vai ficar aqui gravado para que todo mundo possa ter acesso. Então, queria agradecer quem participou, né? O Liderson participou, o Helder Brito, a Josse, Sávio, Marcelo, Hilton, todo mundo que esteve aqui com a gente em mais essa live do Onde Investir. E daqui a pouquinho, agora à tarde, a gente vai ter novas discussões, então fiquem aí para os próximos painéis. Eu me despeço, espero vocês aí nos nossos morning calls aí diariamente. Então, um abraço e até mais.